Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis 30 anos. Atendimento em nova sede. Rua Itapecerica 427. Inal, Centro de Medicina Nuclear. E Hospital São João de Deus. Rumo ao seu cinquentenário. Olá, no programa Alô Doutor de hoje eu converso com os médicos Telmer Sandro Delgado, médico urologista, e também com Jamerson Gonçalves Dias, médico cirurgião geral, que vai falar sobre o tema cirurgia robótica, o tema do momento na medicina no Brasil. Daqui a pouco a gente volta. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Não vamos falar de números. 18.258 internações, 9.963 cirurgias, mais de 29 mil entradas no pronto atendimento, quase 11 mil consultas, mais de 86 mil sessões de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise. Estamos falando de vidas. Assim superamos a crise, com a melhoria no atendimento a milhares de pessoas em 2017, no novo Hospital São João de Deus. Há mais de 20 anos, a Inal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A Inal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Inal, excelência em saúde. Bem, o nosso muito bom dia a você que nos prestigia e nos dá o carinho da sua audiência aqui pela TV Alterosa para toda a região centro-oeste de Minas. 61 cidades ligadas no Alô Doutor, a maior vitrine da saúde em toda a nossa região. Não é? 1,5 milhão de telespectadores nestas 61 cidades. O Alô Doutor que entra em seu 11º ano, na sua 11ª temporada, 11 anos informando com responsabilidade e ética a todos os mineiros da nossa região. E eu começo sempre falando rapidamente da revista Alô Doutor, que é distribuída gratuitamente nas salas de espera dos consultórios, clínicas em Divinópolis e mais 9 cidades da região. A revista Alô Doutor, que é um marco na imprensa escrita no mercado editorial da nossa região, com conteúdo muito rico, né? Escrito por especialistas em diferentes áreas. Revista Alô Doutor na sala de espera, eu digo sempre, para quem espera o melhor. E hoje recebendo aqui com todo carinho 2 nomes de peso da nossa medicina. São amigos de longa data, né? O doutor Telmer Sandro Delgado, ele é médico urologista, referência na área, e também o doutor Jamerson Gonçalves Dias, né? Ele é cirurgião geral, também médico de referência na sua área. Começo aqui dando um bom dia ao doutor Telmer. Primeiramente, bom dia, doutor Telmer, um prazer tê-lo aqui no programa. Bom dia, Davi, bom dia a todos, um prazer é meu, o seu programa é um programa muito especial, a gente tem a maior honra de poder estar aqui com vocês. Jamerson, bom dia, doutor Jamerson. Bom dia, Davi. Há quanto tempo que você não vinha ao programa? Bom dia a todos os Eu acho que o doutor Telmer é a primeira vez que ele vem aqui, né? É que sim, eu já tive no outro em outra programa, oportunidade. É a primeira vez. Mesma coisa, também já tivemos aqui em outra oportunidade, é sempre uma grande honra poder participar da evolução de um programa que tem um nível de audiência tão espetacular feito o seu programa. E eu me sinto muito honrado, né, da gente ter vocês aqui nessa gravação especial, porque vocês são 2 nomes que eu tenho assim no coração mesmo, pelo trabalho que vocês realizam em Divinópolis, de excelência na medicina, e ter vocês juntos aqui não foi fácil, porque a agenda de vocês é muito corrida, o seu telefone não estava parando, né, Jamerson? Eu gostaria de começar perguntando, né? Aí qualquer um dos 2 responde nessa pergunta. A cirurgia robótica é o tema do momento hoje na medicina no Brasil e no mundo? No momento é o que a gente tem de mais atual nessa área cirúrgica. A cirurgia é um modelo de tratamento invasivo e, a princípio, as cirurgias eram realizadas a céu aberto, exclusivamente.
o que vale dizer que era um cirurgião ao lado de um paciente deitado numa mesa e a mão do cirurgião dentro do paciente, né? Isso sempre foi então, que era a maioria dos casos, ainda hoje um pouco, e havia até um aforisma de que grandes cirurgiões, grandes incisões, você precisava de fazer cortes enormes para poder ter acesso à manipulação dos órgãos intracavitários. Por volta de 1990 chegou ao Brasil um avanço disso aí, que já há alguns anos já existia em países da Europa, nos Estados Unidos, que foi a cirurgia laparoscópica. Cirurgia por vídeo. Exatamente. Esse já foi um passo Exatamente. à frente. É que o povo chamava, o leigo de uma maneira chama de cirurgia laser, mas não é laser, é videolaparoscopia, né? Com isso, o que aconteceu? O paciente deitado na mesa, o cirurgião ao lado do paciente, porém as mãos do cirurgião fora do paciente. Então, você já não faz mais aquelas grandes incisões. O que você introduz dentro do paciente são pinças muito finas, com as quais você consegue executar os procedimentos. Guiadas pelas câmeras. Exatamente, guiado por mecanismo televisivo, né, por câmera, em que você consegue, então, executar o mesmo procedimento por via aberta. E isso foi assim, quando surgiu a cirurgia por vídeo, foi um avanço. Um avanço. Né, um avanço. E quando hoje... a gente ainda nem deitou a cabeça no travesseiro para poder, né, acalmar e... Muitos profissionais ainda não foram treinados na cirurgia por vídeo. Exatamente. Para poder se situar nessa condição, vem agora esse avanço que é a cirurgia robótica, que, ao contrário do que muita gente pensa, né, não é um robô executando o procedimento para o cirurgião, e sim uma plataforma, braços robóticos comandados por um cirurgião. E agora o que acontece? O paciente deitado na mesa, o paciente longe o cirurgião longe do paciente e as mãos do cirurgião dentro do paciente. Porque o braço robótico permite a introdução de pinças muito articuladas que têm mais movimentos do que o punho humano. Então você consegue fazer procedimentos que o próprio punho humano isoladamente teria muita dificuldade de executar. E com isso você consegue fazer melhor, tá certo, aquilo que você faria anteriormente por via aberta e por via laparoscópica. Diga-se de passagem que o processo de aprendizado desse procedimento é até mais fácil um pouco do que a cirurgia laparoscópica. Só para a gente concluir com você essa primeira parte, doutor James, depois a gente já passa para o doutor Telmer. Então, qual que é esse avanço, esse diferencial, já saindo da videolaparoscopia e passando para a robótica, só para entender melhor? O avanço persiste o processo de uma cirurgia minimamente invasiva. Você pode fazer procedimentos de complexidade muito maior do que você faria com a cirurgia laparoscópica e um ganho espetacular na ergonomia do cirurgião, que o cirurgião agora opera sentado, o cirurgião agora opera numa condição ergonômica muito melhor. Então você pode ficar 12, 13, 14 horas numa cirurgia sem o cansaço habitual que você tem numa cirurgia aberta nessas condições. Você tem uma visão magnificada, uma câmera em 3D em 360 graus. Tudo vai melhorando. Tudo melhorando. Filtra o tremor do cirurgião. Então, a precisão é muito maior. Exatamente. O cirurgião vai ganhar um tempo de sobrevida na profissão de pelo menos uns 10 anos com a cirurgia robótica. Além de diminuir risco de infecção, todas essas coisas, diminui o tempo da cirurgia, porque cada vez mais aplicada, ela vai diminuindo o tempo. Né? Dr. Telmer, quais são as cirurgias que podem ser realizadas pelo robô, com o robô? Em princípio, Davi, todas as cirurgias feitas por videolaparoscopia ou abertas, elas podem ser realizadas pelo método robótico. Na verdade, a robótica é uma laparoscopia avançada. A laparoscopia chegou num ponto que não tem como mais ser aperfeiçoada, a cirurgia robótica veio aperfeiçoar isso. Então, os processos que se desenvolveram mais, as cirurgias que se desenvolveram mais através do método robótico, inicialmente foram cirurgias urológicas, né, principalmente próstata e rim. Próstata hoje é um consenso mundial, né, que a cirurgia para câncer de próstata por via robótica é superior aos outros métodos, né? Esse procedimento urológico ele também transformou a cirurgia ginecológica
começou a se fazer muitas cirurgias ginecológicas, esterectomias, cirurgias de endometriose, e, ultimamente, a cirurgia geral tem crescido demais. Cirurgia geral, hoje, para você ter uma ideia, principalmente as hérnias complicadas, elas já superaram a próstata nos Estados Unidos em número de casos. Exatamente. Pela precisão, a facilidade, né? Cirurgias de pâncreas de alta complexidade são feitas, cirurgias torácicas. Então, e, na verdade, o robô é infinito, né? Tudo pode acontecer. Pode acontecer. Eu acho importante porque a nossa região começa saindo na frente. Logicamente que os grandes centros já operam com o robô. Belo Horizonte tem 3 hospitais, né? 3 hospitais. É o Vila da Serra, Felício Roxo. Os 3, né? Então eu penso assim, por exemplo, você, doutor Thelma, junto com o James, foram para os Estados Unidos, não é isso? Exato. Como é que foi esse treinamento, essa preparação? Que curso é esse, essa certificação? Bom, primeiro, eu e o James fizemos um caminho que eu acho que seria recomendado para quem quer atuar nessa área. Nós fizemos uma pós-graduação na Faculdade de Ciências Médicas, né? Um curso durou em torno de 14 meses, onde nós tivemos um treinamento técnico, científico muito apurado. Através do curso, né? Uma parte do curso da faculdade foi no hospital da Universidade de Miami. Lá a gente fez um treinamento também num centro avançado. Você chegando em Miami, o que vocês viram? Gente, é isso mesmo. Havia alguma dúvida até você chegar em Miami? Sim, a gente sempre teve essa dúvida. Será que isso aqui é uma realidade? Ou é uma coisa... E o que a gente assustou foi o seguinte, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem 3 robôs. Né? Em Miami, no hospital que a gente fez o treinamento, tinha 19 robôs no hospital. Então, o robô eles pegavam no corredor, colocavam dentro. Tem como dar errado. Então, americano não dá ponto sem nó, vamos dizer assim. Porque chega lá assim, porque a nossa realidade é muito diferente dos Estados Unidos. Vocês chegaram lá como uns desbravadores, vamos ver como é que é essa realidade aqui. E voltaram com a perspectiva real. Isso. Exatamente. Então, o que acontece nos Estados Unidos hoje? A videolaparoscopia ela praticamente foi abandonada. Não se fala mais em videolaparoscopia nos Estados Unidos. Então, eles fazem 90% das cirurgias robóticas e o restante 10% cirurgias abertas. Não se fala mais em videolaparoscopia. Muito pouco. E o que nos motivou a insistir e animar a trazer esses procedimentos para a nossa região? É justamente esse grande upgrade que você vai ter, né, que os pacientes os benefícios que eles vão ter com essa nova plataforma. Então, quando a gente terminou o curso, inicialmente, quando a gente começou, era até engraçado, porque eu fui convidado por um colega meu que trouxe a robótica para Belo Horizonte, e quando a gente chegou em Belo Horizonte, tinha eu e o James do interior, nem mais ninguém. Isso foi quando? Foi há 2 anos atrás, quando começou. Então, eu acho que eles devem ter pensado, o que esses caras estão fazendo aqui, né? Divinópolis, né? O que vai... E essa entrevista é histórica por isso também, porque a exemplo da foto que eu fiz lá da nossa reunião, da reunião de vocês, que eu fui lá registrar, tive o prazer de ir com o convite aqui do Dr. Thelma e seu também, Dr. James. Essa entrevista ela é histórica porque mostra realmente o que vai ser a realidade da cirurgia robótica e tendo vocês dois à frente, logicamente com outros médicos, amigos também, né, que estão no processo, mas vocês dois foram a Miami, pesquisaram, apesar de estarem assim, num nível altíssimo, cada um em sua área, vocês foram lá buscar o que há de melhor. A gente sente, Davi, que há uma necessidade permanente de mudança, né? O mundo está nesse processo de mudança e a gente tem que adaptar a isso, né? Essa robótica, nesses termos que nós estamos conversando, ela ainda está até na fase embrionária aqui na nossa região, porque o futuro disso aí é o seguinte, eu disse para você que o cirurgião está longe do paciente, né? E movimentando pinças dentro do paciente. Toda essa movimentação ela é determinada por transmissão a nível de um cabo de fibra ótica, que está entre o console do cirurgião e a mesa onde o paciente está instalado. O que vai acontecer é que, muito provavelmente, esse cabo de fibra ótica vai sumir e você vai substituir isso aí por um mecanismo de Wi-Fi, de internet. O que isso vai representar? Isso vai significar que você vai poder botar um paciente numa mesa de cirurgia aqui em Divinópolis e esse paciente poder ser operado por um cirurgião
em outro país, em outra cidade, em outro estado. Olha Né? só. Então, as equipes elas deixam de ser equipes locais e passam a ser equipes internacionais, intermunicipais de cirurgia, tá certo? Porque é o que vai ser permitido. Aliás, isso já aconteceu uma semana antes do 11 de setembro, lá que ocorreu aquele desastre lá com as torres. Um cirurgião nos Estados Unidos operou um paciente em outro país na Europa. Muito né? bem. Isso em 2001. Isso foi agora. 2011. 2011. Não foi 2011. noticiado né? justamente por causa do E atentado. isso é o que vai acontecer com a Nós robótica. vamos então ao nosso segundo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto importante nesta entrevista histórica. O programa Alô Doutor sai na frente, a revista também, falando sobre o tema cirurgia robótica. Recebendo aqui 2 nomes de peso, 2 amigos de longa data, o médico urologista Telmer Sandro Delgado e também o médico cirurgião geral Jamerson Gonçalves Dias. Daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. Não vamos falar de números. 18.258 internações, 9.963 cirurgias, mais de 29 mil entradas no pronto atendimento, quase 11 mil consultas, mais de 86 mil sessões de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise. Estamos falando de vidas. Assim superamos a crise, com a melhoria no atendimento a milhares de pessoas em 2017, no novo Hospital São João de Deus. Há mais de 20 anos, a Inal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A Inal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Inal, excelência em saúde. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Muito bem, estamos de volta com o terceiro bloco já do programa Alô Doutor, nesta manhã de sábado aqui pela nossa TV Alterosa, o SBT em Minas Gerais. Aqui no Alô Doutor, você sabe, você tem as principais entrevistas, os grandes nomes da medicina falando sobre os mais diferentes temas, né? Trazendo aqui uma linguagem coloquial e informativa para todos os mineiros da nossa região. E a respeito da revista, eu esqueci de trazer uma informação, nós já estamos trabalhando a 20ª edição, que sai agora ainda em maio, a 20ª edição da Alô Doutor, uma edição comemorativa de número 20 já, né? 20 edições já lançadas no mercado editorial da nossa região, ok? Olha só, hoje aqui, Dr. Telmer, nós podemos falar desse tema cirurgia robótica e daqui a 10 anos, ou daqui a 2 anos, né? A gente pode imaginar o que virá, né? Após a cirurgia robótica. Já a gente conversava sobre isso aqui antes da entrevista, o que pode vir após, né, Dr. Telmer, da cirurgia robótica? Bom, a coisa está evoluindo tanto, Davi, estão surgindo novos robôs, agora mesmo vai ser lançado um robô coreano no mercado mundial para concorrer com esse robô que a gente treinou, que é o da Intuitive, que é o Da Vinci. Existe uma plataforma da Google também, que a Google está projetando um robô que, de uma certa maneira, ele vai ter uma inteligência artificial. Mas nunca vai substituir o médico, né? Nunca por enquanto. Talvez no futuro. Nós estamos preocupados já com isso. Tem que ter alguém para apertar o botão. Tem que apertar o botão de start stop. Vai ter que ter sempre alguém para operar ali na máquina. Com certeza. Mas a tendência é que crie-se um robô que vai memorizar todos os passos na cirurgia, inclusive ele vai poder corrigir o médico. Se o médico estiver indo para um caminho errado, o robô, opa, não é por aí, você vem por aqui. Isso provavelmente nos próximos 2 anos nós vamos ter muita coisa bacana aí que vai agregar muito valor aos tratamentos dos pacientes. Dr. Jamerson, esta tecnologia pode influenciar alguma coisa no processo de humanização médico-paciente? Isso é muito importante, essa pergunta, Davi, porque o que a gente tem ouvido é que com essa implementação dessas tecnologias altamente avançadas,
pode haver um distanciamento na relação médico-paciente, né? Então, como que a tecnologia tivesse tirando da medicina esse caráter humanitário que ela sempre teve, que sempre foi um ponto forte no relacionamento dos médicos com os pacientes. Eu digo que não, tá certo? Não está acabando isso, eu acho até o contrário, porque o humanizar é atender bem e obter excelentes resultados para o tratamento daquilo que os pacientes nos procuram para resolver. A cirurgia robótica é uma metodologia, tá certo? Em que você vai dar um tratamento melhor ainda para o paciente, com resultados melhores ainda. A relação médico-paciente nunca vai desaparecer com isso. O médico vai precisar de consultar o paciente, o médico vai precisar de examinar o paciente, o médico vai precisar de se interagir com a família dos pacientes, tá certo? Ele vai precisar de dar um suporte pós-operatório para o paciente. A plataforma robótica é apenas uma parte do processo de atendimento. E essa parte, com a robótica, ela melhorou muito, muito mais, por exemplo, do que você fazer uma cirurgia aberta ou que você fazer uma cirurgia laparoscópica. Então, a gente não tem que ter medo dessa tecnologia, não é um robô que está entrando ali para poder operar para o paciente. É um médico que está manipulando um braço robótico que vai trazer resultados muito melhores para o paciente. E você já fez o treinamento também, já operou em Belo Horizonte, no Vila? Em Belo Horizonte, no Vila da Serra. Quantas cirurgias já pela robótica, doutor Lá Jamerson? no Vila da Serra já tem mais de 90 cirurgias realizadas. Você? Não. Todo o processo no hospital. Tá. Né? Todo o processo no hospital. Tá. No Vila da Serra, isso é um processo inicial, a cirurgia tem um custo um pouco alto, então, por enquanto, o acesso não é um acesso irrestrito, né? O Thelma vai falar disso mais à frente. É importante nós falarmos disso. E essa questão da realidade no Brasil hoje, né? Em Minas Gerais, nós falamos que Belo Horizonte tem 3 robôs, né? 3. A realidade hoje desse processo do robô, doutor Thelmer, no Brasil e em Minas Gerais. No robô, no Brasil, chegou primeiro em São Paulo, posteriormente no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro. Atualmente existem 37 plataformas de robô no Brasil, 3 agora em Belo Horizonte, né? Foi um serviço que foi iniciado. Então, inicialmente, a expectativa era de que esse desenvolvimento não ocorresse tão rápido em Belo Horizonte. Quando o Vila da Serra colocou o robô lá, a perspectiva é que entrasse um outro robô, talvez 2 ou 3 anos depois. No mesmo ano já entraram mais 3, provavelmente o ano que vem já vão ter. Parece que o Mater Dei tem o XI, não é isso? O Mater Dei tem o XI. Que é um pouco mais avançado. É um pouco mais avançado. A diferença é nos braços do robô, na posição dos braços. Provavelmente o hospital Madre Teresa, talvez, com certeza o Biocor também deve adquirir esse robô. Então, o que a gente pensou já que, em vez da gente levar os pacientes nossos para lá, por que não tem em Divinópolis? Divinópolis sempre foi um centro avançado em medicina, que se realiza tudo. Então, esse projeto de implantação do robô aqui veio dessa ideia, já que está sendo viável em Belo Horizonte, por que não ser viável aqui também? Essa questão dos planos de saúde e custos, né, já que vocês tocaram nesse ponto, que é importante, né, dessa questão do custo, doutor Jamerson. Isso não existe ainda, uma generalização desse atendimento do plano de saúde. Não existe isso ainda no rol da ANS. Né? Então, assim, é um processo novo. Isso ainda, com certeza, vai ser homologado e vai permitir uma popularização maior desse tipo de procedimento. Não tem dúvida. A gente tem que ver, por exemplo, aqui 30 robôs no Brasil. Estados Unidos deve ter perto de 3.200 robôs. Isso vai ser adequado. Exatamente. Então, o que eles fazem? Eles fazem conta de tudo. Da mesma forma como foi adequado quando surgiu a cirurgia. Vídeo laparoscópico. Teve que fazer uma adequação. Vão vir novos robôs, concorrência. Isso vai baratear custos. Quem ganha com isso paciente. É o paciente. É muito importante nós destacarmos isso, porque todo esse processo de robótica, né, de plataforma nova para essa cirurgia que vem do mundo todo, dos grandes centros no mundo, né, da medicina no mundo, é em favor do paciente. O que nós vamos ganhar, né, com isso, que todos nós vamos ganhar com isso, porque um dia todo mundo vai precisar de um médico. A gente não pode fazer custo, Davi, do procedimento, do uso específico do robô. A gente tem que ter um entendimento do custo de todo o processo.
Né? Recuperação desde que o do paciente adoece e entra para o hospital, até o tempo que o paciente volta para o trabalho. Às vezes uma cirurgia aberta é mais barata na execução, mas o processo muitas vezes é mais caro, porque o paciente tem mais complicação pós-operatória, tem mais infecção, usa mais analgésico, fica mais tempo fora do trabalho. A cirurgia robótica às vezes é mais cara naquela execução, tá certo? Mas o processo acaba ficando mais barato, porque o paciente tem menos complicação, menos analgésico, volta em saúde, volta em mais rápido para o trabalho. Não se pode medir muito também. Então, para a Previdência Social, inclusive, isso barateia. Tá. Né? E essa questão da perspectiva da implementação do processo em Divinópolis, doutor Thelmer, atendendo a toda a nossa região, já que o Alô Doutor chega em 61 cidades, né? Divinópolis se consolida com esse serviço que começa a ser disponibilizado. Como eu falei, era um sonho quase que impossível que está se tornando realidade. A semana passada, através a gente apresentou esse projeto para o diretor do hospital, no caso no Hospital Santa Mônica, ele achou a ideia viável, né, e que valeria a pena investir nisso. Então, criamos um centro de estudo no hospital para já propiciar essa implantação desse robô. O hospital já comprou um simulador, porque para fazer cirurgia robótica não tem jeito de aprender no ser humano, é uma cirurgia que você tem que aprender no simulador. É como se você fosse pilotar um Boeing, você tem que treinar nesse simulador. Então, para você, a intenção nossa é treinar todos os cirurgiões de Divinópolis e região que quiserem participar desse projeto robótico, o serviço vai estar aberto para todo mundo que se quiser treinar, credenciar e operar, né? Isso não é uma coisa exclusiva para nós, nem queremos ter monopólio disso, isso é para ser dividido com todo mundo. Futuramente, quem sabe os outros hospitais também, o nosso Hospital São João de Deus, com certeza. Que é, né, vale entender o Hospital São João de Deus, que é a direção lá do Santa Mônica, ela entendeu perfeitamente isso, o significado futurista disso aí, não é? E tá assim, são os nossos maiores incentivadores, né? Estão buscando de toda forma a implementação dessa tecnologia aqui na região. A tendência é que um dia isso possa chegar ao SUS, aos hospitais filantrópicos, hospitais públicos, né? Isso tem que ser oferecido para todos. Expandido. Muito bem, eu quero agradecer aqui as presenças do Dr. Thelmer Sandro Delgado, urologista de referência na nossa região, um grande amigo, e também o Dr. Jamerson Gonçalves Dias, também um amigo de longa data. Suas considerações finais, Dr. Thelmer, Dr. Jamerson também. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você. O seu programa realmente é muito famoso e reconhecido na região. E a gente veio aqui justamente para apresentar essa novidade, né? Essa plataforma que está chegando e, se Deus quiser, vai chegar no nosso meio, para beneficiar todos os pacientes, os médicos, quem quiser participar disso será muito bem-vindo, e a gente espera que Divinópolis cada vez mais esteja na ponta consolide. Bem. O mesmo agradecimento eu faço, Davi. É uma honra poder estar aqui no seu programa. E eu também não posso deixar passar a oportunidade de agradecer a essa posição visionária da direção lá do Hospital Santa Mônica, sabe? Que está fazendo um investimento pesado para a implementação disso aí. Né? Não é uma coisa fácil, não é uma coisa barata, ainda nesse processo de implementação é uma coisa de risco, e isso é uma coisa que vai resultar na criação de um grande centro de formação. Muito obrigado. Obrigado pela presença, Dr. Thelmer, Dr. Jamerson. Obrigado. Até a próxima oportunidade. O programa Alô Doutor de hoje termina aqui. O meu abraço, a minha homenagem vai para a cidade de Cláudio, São Roque de Minas e Sete Lagoas. Eu espero você no próximo sábado, sempre às 10 da manhã. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e eu digo sempre, saúde para todos! Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis 30 anos. Atendimento em nova sede. Rua Itapecerica 427. INAU, Centro de Medicina Nuclear. E Hospital São João de Deus. Rumo ao seu 50º.